Lembrando que é uma doença crônica não transmissível em que os benefícios do tratamento superam os riscos. Então, quando a gente fala de diagnóstico de hipertensão, obviamente o diagnóstico é médico, tá? Mas aí vale a pena a gente recordar a importância do dentista frente ao diagnóstico, não como o profissional que vai de fato diagnosticar, mas o profissional que muitas vezes vai receber um paciente no consultório, aferir a pressão arterial, identificar ali os níveis elevados da pressão arterial e acabar referenciando o paciente para o médico, e aí sim o paciente tem o seu diagnóstico feito. E aí eu trouxe aqui, hoje a gente considera pressão ótima quando a sistólica está menor que 120 e a diastólica menor do que 80, a normal com os valores aqui entre 129 de sistólica e 80 de 84, e já é considerado uma pré-hipertensão indivíduos que apresentam aí a sistólica entre 130 e 139 e ou a diastólica entre 85 e 89. E aí a gente tem os estágios da hipertensão aqui. E a gente entender esses valores é fundamental para a gente alocar, e a gente vai entender isso bem também, o nosso paciente dentro da classificação ASA com algumas ressalvas. Tá? Só para a gente recordar, em relação à classificação da hipertensão, ela pode ser considerada aí como hipertensão primária ou essencial, que corresponde a 90% a 95% dos casos, ou hipertensão secundária, que corresponde aí a 5% a 10% dos casos. A primária ela não tem uma causa direta, ela vai estar associada aí aos inúmeros fatores de risco que a gente conhece muito bem, e muitas vezes controlando os fatores de risco, a doença acaba sendo controlada ou pode ser controlada, em alguns casos, sem a necessidade de medicação. Já a hipertensão arterial secundária, como o próprio nome já diz, ela é secundária decorrente de alguma doença primária ali, né? Às vezes o paciente apresenta uma insuficiência renal, tumores nas glândulas adrenais, os famosos feocromocitomas, pacientes com distúrbios de tireoide que usam alguns fármacos como corticoides, anticoncepcionais, etc. Embora esse paciente apresente essa relação, esse nível elevado de pressão arterial, nem sempre esse paciente vai apresentar sintomas. Então esse paciente pode estar ou não sintomático. E é o que a gente vai ver aqui agora. Quando o paciente está assintomático, a gente vai caracterizar esse episódio como uma urgência hipertensiva. Agora, quando o paciente apresentar sintomas, aí já deixa de ser uma urgência hipertensiva e passa a ser uma emergência hipertensiva. Por quê? Porque esse paciente vai apresentar sinais de lesão em órgãos-alvo. O que é isso? O paciente vai apresentar ou pode apresentar cefaleia ou uma clínica de AVE, ele pode apresentar alterações visuais, dores torácicas, uma clínica, por exemplo, de angina, de infarto, ou ainda, representando aqui esse desenho dos rins, ele pode apresentar alterações renais, e aí a gente vai e pode identificar a presença de edemas, a diminuição do volume urinário, e aí caracterizando inclusive uma insuficiência renal. Então, como que a gente previne uma crise hipertensiva? Ficha clínica, fundamental, conversar com o paciente, buscar entender história. Se esse é um paciente que tem diagnóstico de hipertensão, eu vou direcionar minha anamnese em relação a isso também, vou verificar as medicações que ele usa, o grau de controle, enfim, a estabilidade dele frente à hipertensão, tudo isso é importante para a gente. E quando a gente tem um paciente sabidamente hipertenso, é obrigatório que a gente faça a aferição da pressão arterial antes de qualquer procedimento. E aqui eu trouxe como curiosidade para vocês a sequência de prescrição medicamentosa feita aí pelos nossos colegas da medicina, que envolve as principais classes farmacológicas para o controle da hipertensão.
E por que eu trouxe isso para vocês aqui? Porque a gente, durante a nossa anamnese, muitas vezes a gente vai perceber que esse paciente usa inúmeros medicamentos, né? Ou às vezes mais de um. Quando o paciente toma um fármaco, ele está em monoterapia, isso já reflete, muitas vezes, o grau de severidade ali da hipertensão que ele apresenta, da mesma forma, o grau de controle dele. Então, pacientes, por exemplo, aqui, em estágios de hipertensão 2 e 3, ele já recebe automaticamente a terapia combinada, que a gente fala, né? Que é a combinação de 2 fármacos. E aí vai se escalonando aqui, evoluindo ao longo dessa tabela, onde o paciente, inclusive, pode receber 3 fármacos, 4 fármacos, e às vezes adicionar até outros fármacos, além dos principais que a gente tem aqui para controle da hipertensão, a fim de controlar a pressão arterial do paciente. Tá? Diante de um paciente com hipertensão também, a gente tem que saber aferir a pressão arterial, né? Então, aferir a pressão de maneira adequada é fundamental. E a gente falou muito sobre isso também, só para eu não esquecer, a importância dessa aferição a cada consulta é até para a gente ter o basal do paciente, caso ele tenha uma crise hipertensiva ali no nosso consultório, a gente saber comparar, né? Então, a gente precisa sempre do basal. Então, a gente disponibilizou no livro para vocês também o passo a passo para uma correta aferição da pressão arterial, todos os cuidados que devem ser tomados, as dimensões do manguito aí com base na circunferência do braço do paciente, enfim, tem tudo lá para vocês. E no final, a gente espera agrupar o nosso paciente, né? Classificar ele aqui, jogando ele dentro da classificação ASA. Lembrando que procedimentos odontológicos a nível ambulatorial, né? Procedimentos seletivos, que não são procedimentos de urgência, a gente vai trabalhar sempre com pacientes ASA 1 e ASA 2. Tá? O que é o paciente ASA 1? É aquele paciente saudável, que não tem nenhuma condição, nenhuma alteração importante, ou o ASA 2 que apresenta alguma condição, alguma patologia, mas controlada. Né? Então, se o paciente hipertenso toma a medicação direitinho e apresenta ali os níveis pressóricos dentro da meta, a gente considera ele como um paciente ASA 2, tá bom? Então, o paciente ASA 3, se ele apresentar um quadro de descompensação, a gente classifica ele aqui em ASA 3, e aí a gente encaminha o paciente para o médico, faz o controle, volta para a ASA 2 quando ele estiver controlado, e assim a gente faz o nosso procedimento com segurança. Então, só para a gente ter essa clareza aqui. Eu trouxe isso aqui para a gente fazer uma reflexão também, que é em relação à meta do paciente, tá? E eu nunca vi livro da nossa área considerando isso aqui. Porque muitas vezes fala assim, abaixo de 140 por 80 a gente faz o procedimento e está tudo ok. Mas será que essa é a meta do paciente? Será que ele está realmente controlado? E a gente vai observar e vai entender isso bem, porque o médico que trata o paciente, ele vai determinar através do risco cardiovascular desse paciente qual que é a meta pressórica dele. Se esse paciente for um paciente que tiver alto risco, obviamente a meta dele é mais baixa. O controle dele precisa ser mais rigoroso. Então, por mais que eu tenha em alguns pacientes aqui a pressão 135, por exemplo, por 90, se a gente considerar dentro dos limites de normalidade para fazer um procedimento odontológico, mas às vezes ele está fora da meta dele. Então essa é uma reflexão que pela primeira vez eu estou fazendo com vocês, ninguém nunca fez comigo, mas estudando, escrevendo, eu comecei a pensar sobre isso, porque às vezes a gente fica muito preso no valor da pressão, né? E esquece de individualizar aquele paciente, analisar ele como um ser único, certo? E dependendo da meta dele, para mim é mais razoável a gente considerar ele compensado, né? Um paciente que está ali controlado,
ou não controlado com base na meta e não especificamente com valores de maneira geral, tá? Da mesma forma, a gente tem um controle aqui, uma meta de controle para pacientes mais velhos diferente, onde a gente aceita uma pressão relativamente mais alta em idosos frágeis, por exemplo. Por quê? Você não quer induzir uma hipotensão no paciente mais velho. O paciente cai, tem um trauma, enfim, uma série de complicações que ele pode ter aí, de você tentar, quando eu falo você, os colegas da medicina, no caso, tentar manter uma meta de 140 e colocar o indivíduo em risco. Então, às vezes, a meta do idoso é relativamente mais alta, especialmente em idosos mais frágeis. Eu espero que essa discussão esteja fazendo sentido para você, mas eu quero que vocês entendam, como dentistas, a importância, de novo, de olhar para o prontuário desse paciente, fazer uma boa anamnese, entender a medicação que ele está tomando, a combinação, muitas vezes, de vários fármacos. A gente já vai começar a entender o grau de controle desse paciente e, se for necessário, a gente vai encaminhar esse paciente para o nosso colega da medicina, para ele trazer mais informações para a gente e a gente conseguir ponderar melhor ali o nosso risco-benefício, como a gente já discutiu bastante, tá? Quando o paciente está assintomático, ele não tem queixa, é difícil mesmo a gente, durante o procedimento, é impossível praticamente você identificar, Quando que você vai identificar igual está aqui? Quando a gente estiver fazendo a nossa anamnese e o nosso exame físico. Então, se você está fazendo sua anamnese, exame físico, chegou lá, aferiu a pressão do paciente, ele está com pressão acima de 180 por 120, para o que você está fazendo, encaminha esse paciente para o posto de saúde mais perto, tá? Mesmo que ele não tenha sintomas. Agora, se o paciente apresenta sintomas, igual eu coloquei para vocês, cefaleia, dispneia, que é dificuldade respiratória, dor torácica, alterações visuais, aí a coisa muda de figura. Como é que eu vou garantir que esse paciente não está evoluindo para um AVE, para um infarto? A gente não sabe, Então, durante o tratamento, se você perceber isso, chama a ajuda local, vão seguir os nossos protocolos aqui que a gente está considerando em todas as emergências. Posiciona o paciente numa posição confortável para ele ali. Vão instituir o nosso CAB, seguindo o mesmo protocolo PCABD. A gente avalia respiração, pulso. Se tiver que instituir manobras de suporte básico de vida, a gente vai instituir. O D é em relação ao diagnóstico definitivo, a gente vai aferir a pressão arterial, mas claro, eu tenho que ter o basal aqui desse paciente a fins comparativos. Então, de novo, a importância de você sempre aferir a pressão arterial antes dos procedimentos, especialmente nos pacientes hipertensos. Aciona o SAMU, porque você não sabe para onde que isso aqui vai caminhar. Esse paciente pode infartar, ele pode ter uma AVE, ele pode ter uma complicação maior, e a gente vai monitorar os dados vitais desse paciente até a chegada do socorro. Então, pessoal, paciente assintomático, com a pressão lá nas alturas, igual eu coloquei aqui para vocês, encaminhe o paciente o mais breve possível para o posto de saúde. Se ele apresenta sintomas, dá o suporte básico de vida para esse paciente, aciona o SAMU, porque ele pode ter um desfecho aí extremamente desfavorável. Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham entendido um pouquinho aí sobre crise hipertensiva. Um grande abraço e até a próxima aula.